Outros antes de Jesus tentaram. Noé tentou, mas a minha Bíblia diz que Noé pecou. Quando ele se embebedeu e deitou com as suas filhas. Abraão tentou, mas Abraão também pecou. Quando ele mentiu para Faraó dizendo que a tua esposa era sua irmã. Davi tentou, mas Davi também pecou. Embora sendo um homem segundo o coração de Deus, ele engana o seu próximo e se deita com a esposa do seu próximo e manda matá-lo, colocando na frente do exército. Então Davi também pecou. Todos que se levantaram como Sansão, homem forte e valente, sem nenhum igual a ele na terra, também pecou ao contar para Dalila aquilo que Deus havia pedido para não contar, e ele perdeu não somente a força, mas a presença do Todo-Poderoso. Mas Isaías estava declarando acerca de um que não iria perder. Isaías estava declarando acerca de um que não seria vencido, mas seria um vencedor. Isaías estava declarando acerca de um que quando viesse e passasse pelas lutas, pelo sofrimento, ele iria ser levado como uma ovelha muda e não abriria sua boca. Sabe para que tudo isso? Para que eu e você pudesse estar aqui. Vamos lá, passaram-se então 730 anos, e o sonho de Deus que estava no coração de Deus agora desce para a terra. João capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo andava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz em Isaías que isso iria acontecer. Não fizeram dele caso algum, mas ele não abriu a sua boca. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Jesus foi o modelo, Jesus foi o exemplo, Jesus foi capaz de vencer tudo. E você pode olhar para mim nessa noite e dizer: ele era Jesus, o Filho de Deus. Mas da boca de Jesus saiu essas palavras: eu venci o mundo, e você também pode vencer. Ei, Jesus veio, e a humanidade não fez dele caso algum. Jesus veio curando a todos, libertando a todos, transformando a todos, abençoando a todos quantos chegavam até ele. Mas a Bíblia nos diz que ele foi rejeitado. Jesus veio, e as palavras de Jesus é essa. João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quem crê em mim, diz o Senhor Jesus no Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, ainda que esteja morto, viverá. Ei, Jesus veio, e as palavras de Jesus era essa, quando ele disse para Nicodemos, no capítulo 3
de João, quando Nicodemos entra até onde Jesus estava, era de noite, um homem instruído, um homem cheio de conhecimento, um homem dotado pela palavra de Deus, mas sem o Espírito de Deus na vida. Nicodemos chega até onde Jesus estava, e ele olha para Jesus e pergunta: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém que é vindo de Deus faz sinais e maravilhas como tu faz. Jesus, sem perda de tempo, logo foi dando na lata dele, dizendo: uma coisa te é necessário, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus, ele veio na sua caminhada, ele nos deixou um exemplo que é capaz de eu e você segui-lo, um exemplo que nós somos capazes de executá-lo. Nicodemos, desesperado, sem entender, olha para o mestre Jesus e pergunta: mestre, como pode eu, sendo velho, voltar a nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascimento da água simboliza abandonar a velha prática, abandonar o velho eu, abandonar o velho homem, abandonar tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que deixa o coração de Deus triste. Quando Jesus diz: é necessário nascer da água, Jesus estava dizendo: Nicodemos, se você quer herdar o reino de Deus, você precisa sepultar aquele homem orgulhoso que há dentro de você. Nicodemos, se você quer herdar o reino de Deus, você precisa sepultar aquele homem invejoso que há dentro de você. Nicodemos, em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você quer herdar o reino dos céus, você tem que sepultar aquele homem que vive de aparência dentro de você. Nos dias atuais, se fosse eu e você que fôssemos fazer essa pergunta para Jesus, ele diria: é necessário você nascer de novo, é necessário você sepultar aquele homem, aquela mulher cheia de ira, aquele homem, aquela mulher cheia de mentira, aquele homem, aquela mulher cheia de contenda, aquele homem, aquela mulher infiel, desobediente. Jesus, quando ele veio, ele nos deixou uma linda lição. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos buscardes, para que onde eu estiver, estejais vós também. No Evangelho de João, Jesus deixa uma promessa: ele vai voltar para buscar um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras. Mas ainda em vida, Jesus, ele senta com os seus discípulos, seus 12 discípulos, e celebra a Santa Ceia, e dá ali uma instrução: um de vós que estáis aqui há de me trair, eu serei levado à morte, mas fazei todas as vezes que sentares para comer o pão e beber do vinho, fazei isso aqui em memória de mim, em memória do sacrifício que eu vou fazer por vocês, em memória da minha vida que eu entregarei pela sua vida, em memória de tudo que eu passei, de tudo que eu suportei, de tudo que eu aguentei por você. Nós estamos hoje aqui
relembrar tudo que Jesus fez por mim e por você. Talvez alguém olha e diz: o que ele fez por mim? Primeiro, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Não foi vendido por um estranho. Não foi vendido por alguém que era inimigo dele. Ele foi vendido por um discípulo dele. Ei! Imagine seu irmão, sua mãe, seu pai vender você para a sua morte. Foi isso que aconteceu. Jesus foi traído, foi vendido por 30 moedas de prata. Deixa eu te perguntar nesta noite: será que eu e você não temos vendido Jesus por um copo de cerveja? Será que eu e você não temos vendido Jesus por uma hora de prazer, por não saber refrear a nossa carne? E não venha me dizer que a carne é incontrolável, porque o meu Senhor diz no Romanos 6,12 que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Será que nós não temos vendido Jesus por uma mentirinha cotidiana do dia a dia? Escute! A palavra de Deus declara que o diabo é pai da mentira. Se eu e você, que se declaramos ser filho de Deus, temos o hábito de mentir em vez em quando, sinto muito, mas Deus não é o seu pai, mas o diabo. Porque é ele que é pai da mentira. O meu Jesus é pai da verdade. Será que eu e você não estamos vendendo Jesus simplesmente para satisfazer o nosso ego de falar mal do nosso irmão? Será que eu e você não estamos vendendo Jesus por algum preço? Deixa eu te dizer nesta noite, Jesus pagou um preço alto pela sua vida. Jesus, Ele pagou um preço alto pela sua vida. Quando Ele diz: fazer isso em memória de mim, Ele estava querendo dizer a você, para você se lembrar, que Ele comprou a sua vida não com prata, que Ele comprou a tua vida não com ouro, Ele comprou a tua vida com sangue, sangue inocente, sangue puro, sangue carmesim, sangue que não havia culpa. Pegaram Jesus dentro de um monte, Getsemane. Ele estava orando. Prenderam o meu Jesus, levaram o meu Jesus, condenaram o meu Jesus. A minha Bíblia diz que ele levou 39 chicoteadas em seu corpo. Note bem que a história diz que não era um simples chicote de couro, como você está acostumado a ver, como aqueles que as pessoas batem no cavalo. Era um chicote romano. E o chicote romano, ele era feito de osso de carneiro e chumbo nas pontas. O chumbo era para dar o peso.
chibatada que o meu Jesus levava abria em suas costas, no seu corpo, buracos, aonde o chumbo afundava e aonde o osso cortava, até no diâmetro de 2 dedos de larguras. Não foi uma chicoteada, não foi 2, foi 39 chicoteadas pelo seu corpo. Como não se bastasse, colocaram uma cruz em seu ombro e fez com que ele subisse até o Gólgota, mais conhecido como Monte das Caveiras, carregando em seu ombro uma cruz que não era dele, uma cruz que era minha e que era sua.